Olá, meus amados e amadas, o meu abraço a você. Hoje é sábado, 18 de julho de 2026. Você está no canal Filho do Rei com o irmão André, crente em Jesus de Nazaré. Estou aqui falando sobre os mandamentos. Hoje nós estamos no oitavo mandamento, que é capítulo 20 de Êxodo, versículo 15, que diz assim: Não furtarás. Amém? Só isso mesmo. Não furtarás. Êxodo 20, do 1 ao 17, são os 10 mandamentos, que é o nosso assunto. Do 18 ao 21, Moisés é apresentado como o mediador entre Deus e o povo naquele contexto. E do 22 ao 26, nós vamos ter aí leis acerca dos altares. Vamos aprender aqui com o oitavo mandamento. A palavra de Deus é para quem crê em Deus e na Bíblia como palavra de Deus, tá certo? Se você não crê, eu lhe convido a crer, mas vamos aqui aprender com o oitavo mandamento, que diz: não furtarás. Esse mandamento ele é caracterizado por essa condição assim de respeito ao direito daquilo que é do outro, aquilo que é adquirido pelo outro, aquilo que o outro possui, seja que ele construiu, seja que ele herdou, seja que ele ganhou, ou ele comprou, ou foi recebido por direito, aquilo que é do outro. Não furtar é exatamente isso, não rouba o que é do outro, é dele, o direito é dele. Ele tem o direito de sair. A fazenda é dele, a casa é dele, o carro é dele, a mulher é dele, o dinheiro é dele. Então é não furtar, não roubar o que é do outro, é direito do outro, é dele. Simples assim. A Bíblia é tão clara porque a vontade de Deus é que a gente tenha uma sociedade justa. Aí as pessoas agem injustamente porque não conhecem Deus e aí ficam roubando os outros. Então, o não furtar como sendo um mandamento, eu vou dizer assim, isso aplicado a quem é cristão, a quem é crente, quem confessa a Cristo como Senhor e Salvador, e no caso o povo judeu escolhido por Deus, que é o seu povo, naquele contexto, e para a vinda de Cristo vão se converter. Então, é o povo de Deus, judeu, e o povo cristão que crê em Cristo é povo de Deus também, filho de Deus por a fé. Ele diz não furtar. Mas eu quero olhar para esse não furtar, aplicar ele de uma forma geral. Precisa entender isso e pensar sobre isso, tá certo? Porque o furtar aqui, o roubar, vai estar. Nós podemos ser roubados por gangues, por quadrilhas, por governos injustos, que aplicam aí altas taxas de juro, que é o exemplo do nosso governo. Infelizmente, não dá para negar isso. Eu não sei nem quantos impostos nós temos, mas são vários impostos e ainda está crescendo mais. Então, esse furto dessas condições aplicado de uma forma geral, e assim, isso é tirar o direito de uma vida melhor de um cidadão. Por exemplo, assaltar os velhinhos do INSS é tirar o direito do dinheiro que era do aposentado e é furtado. Eu estou aplicando isso de uma forma geral para aqueles que não têm Deus, porque são ladrões, são furtadores, são roubadores. Amém? Isso aplicado na vida de um crente, assim, então o Filho de Deus, isso é inconcebível. Um filho de Deus jamais vai roubar algo de alguém, jamais vai tirar o direito de alguém, jamais vai agir injustamente, jamais vai agir de forma a prejudicar alguém ou a enganar alguém. Amém? Mas eu quero ainda dizer algumas coisas, quero dar aqui algum destaque, pensar, trazendo para o nosso contexto social hoje, e a vida no mundo como ela é. Assim, as pessoas furtam a liberdade. Hitler, né, furtou a liberdade de muita gente, matou mais de 7 milhões de pessoas. Outros ditadores aí pelo mundo, os atuais, né? Venezuela, Nicarágua, Brasil. O Brasil está nesse caminho. Então, furtar a liberdade das pessoas. No Brasil tem gente presa injustamente e isso é roubar a liberdade das pessoas. Furtar o direito de expressão, né, de falar. Não sei até quando eu vou gravar isso aqui não, mas estão nos roubando o direito de nos expressarmos, de falarmos. Assim, roubar a verdade, né? Trocar a verdade pela mentira, que é o que se vive no contexto atual de uma sociedade mentirosa, que troca a verdade pela mentira, o falso fica como se fosse verdadeiro, o verdadeiro como se fosse falso. Então, isso está roubando a verdade. Roubar a justiça, né? Deixar de ser justo. E aí, por aí vai. Roubar o direito à vida, né? A questão do aborto, isso é roubar, é furtar o direito à vida, é assaltar o direito à vida. Estou usando assim, contextualizando, para que eu e você, como cristão, possamos pensar nisso. O texto ele é aplicado para quem crê na Bíblia, para quem crê em Deus, ele vai dizer, não furte, ou seja, não tire o direito do outro, não roube aquilo que é direito do outro. É direito dele? É dele. Deixe ele com o seu direito. Mas eu estou olhando num contexto geral,
porque nós somos furtados, nós somos assaltados, nós somos roubados diariamente, de várias formas, na própria consciência, às vezes com doutrinas ruins que vão ensinando as pessoas a acreditarem em mentiras, e isso é furtar a verdade, trocar a verdade pela mentira, tá certo? Então, estou dizendo isso aqui para mim e para você, porque apropriar-se indevidamente de recursos assim, ou fundos públicos para uso pessoal, isso é roubar. É o que nós vemos no nosso dia a dia no Brasil, apropriar-se de recursos públicos para levar vantagem, tá certo? Usar o engano para fazer uma venda, para ganhar com a participação no mercado e tal, aumentar o preço, isso é roubar. Fazer uma licitação com cartas marcadas, né, para saber quem é a empresa que vai ganhar, isso é roubar, tudo isso é roubo, estou citando aqui de uma forma geral, porque eu não posso fugir dessa realidade. Nós somos roubados, assaltados diariamente. Pelos incrédulos, pelos que não creem, pelos que não temem a Deus, pelos que agem ilicitamente. Um crente jamais fará isto. Amém? Olha, eu vou citar isso aqui porque assim, lucrar tirando vantagem pelo medo, pela vulnerabilidade de alguém, pela impotência de alguém, pelo desespero de alguém, você se aproveitar da oportunidade para tomar o que ele tem, isso é roubo também, porque o consentimento ele não foi voluntário, ele foi pelo desespero, pelo medo, pela vulnerabilidade. O caso do nosso velhinho aí foi pela vulnerabilidade. Assaltaram bilhões e bilhões, isso é pela vulnerabilidade, não tinha como se defender e nem tem ainda. Portanto, essas coisas é roubo no sentido geral. Agora escute, meu irmão, vou repetir. Tudo isto e mais alguma coisa que o mundo sem Deus faz, um genuíno crente jamais pode fazer. O crente não rouba ninguém, o crente não mente, o crente não assalta, o crente não desvia verba, o crente não rouba a ninguém. O direito de ninguém, o crente tira. O direito de falar, o direito de viver, o direito de nada. Portanto, o crente ele vai sempre agir com honestidade, justiça e a verdade. A verdade de Deus, não é a minha verdade, não. Não é o que eu acho. Eu acho e agora eu vou aplicar a lei porque eu criei uma lei de acordo com o que eu estou achando. Não. É o que a verdade é, nua e crua. Nesse sentido, eu estou ensinando a você que é crente, que deve saber disso. Um crente jamais vai agir com desonestidade, um crente jamais vai agir injustamente, um crente jamais vai agir que não seja com a verdade. Amém? E a verdade é Cristo. Ele vai dizer, vou só citar João 8,32, que ele diz: Conhecereis a verdade vos libertará. Libertará de quê? De todo esse mal que o mundo oferece, da mentira, da morte eterna, que é uma garantia, mas também da mentira, das safadezas sociais que tem aí, de tudo que está, do adultério, que foi é, o, é, o, é o sétimo mandamento, que eu falei um pouco ontem. Amém? Então, essa palavra de orientação para mim, para você, precisamos nos lembrar disso. O crente vive justo, honesta, fiel e verdadeiramente. A verdade de Deus. Ninguém pode coadunar com a mentira. O crente jamais pode combinar com a mentira. Isso vai para você que é cristão e eu não posso deixar de associar com esse sistema socialista que está dominando o Brasil. Se você é crente e está apoiando esse negócio, você precisa repensar, meu irmão, porque esse negócio é maléfico, é a favor do aborto, é a favor da ideologia de gênero e conta isso como verdade. E o crente jamais pode coadunar, combinar, participar, ser participante, ser omisso mediante as injustiças que o mundo impõe. Estamos aqui como filho de Deus, como servo de Deus, exatamente para isso mesmo. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça, que Deus te dê entendimento. Eu vou terminar lendo Miqueias capítulo 6, versículo 8, que diz assim: Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti, senão que pratique a justiça e ames a benignidade e andes humildemente e andes humildemente com o teu Deus. Tem pessoas que não creem em Deus, arrogância, prepotência, tá certo? Então, isso aqui é uma palavra para crente. Justiça, bondade, humildade, benignidade. É isso que nós estamos aqui para fazer e eu tenho orado todo dia
para que o Brasil seja abençoado por Deus e a nossa nação de fato seja do Senhor. E assim o cristão deve pensar nisso. Observe, pense, reflita, avalie, pesquise, para você saber se a coisa realmente é boa, ou se a coisa é justa, ou se é injusta, se é verdadeira ou não é verdadeira. Amém? O oitavo mandamento é: não furtarás. Portanto, o direito do outro você não pode tirar porque é direito do outro. O meu direito é meu e isso deve ser preservado. É o que a Bíblia nos ensina, porque Deus, ele quer uma sociedade justa, eu vou dizer assim, igualitária mesmo. Não como o socialismo pensa, mas igualitária como Deus quer, respeitando os outros, considerando os outros, respeitando o que é de direito dos outros, principalmente a propriedade, porque no caso aqui, furtar é furtar o que o outro tem de bens materiais. Deus te abençoe e te guarde, tenha um bom sábado e Deus te abençoe e abençoe a nossa nação em nome de Jesus. Amém.